E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, tudo que a mídia está falando aí do mercado da bola do Palmeiras. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando dessas possíveis contratações, né, do início aí da abertura de janela e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Porque o Palmeiras quer abrir o cofre, quer gastar e pode contratar o volante do Botafogo, Marlon Freitas, e os ingleses estão de olho em quem? Vitor Roque. Wagner Vieira traz todas as notícias pra gente. Olá, Wagner. Oi, Lívia! E todo mundo ligado no Jogo Aberto. Olha, nesse primeiro momento, nesse período de férias do futebol brasileiro, o mercado palmeirense foi para resolver algumas pendências internas, como a renovação do técnico Abel Ferreira até o fim de 2027, a prorrogação por mais uma temporada do contrato do goleiro Marcelo Lomba, a aquisição por definitivo com contrato até 2029 do zagueiro Bruno Fux e também a venda de Aníbal Moreno para o River Plate da Argentina. Agora o Palmeiras pensa fora dos muros da academia de futebol e um primeiro nome que surge como especulação é a do volante do Botafogo, Marlon Freitas, campeão da Libertadores e também do Brasileirão de 2024. Jogador de 30 anos, tem 186 jogos com a camisa do Glorioso, 5 gols e 18 assistências. Ele seria uma opção para o lugar do Aníbal Moreno, que foi para a Argentina para atuar no River Plate. A questão toda é que o Botafogo não tem interesse em negociar o jogador, a não ser que parta do próprio Marlon Freitas a vontade e o desejo de sair do Botafogo. Agora, uma especulação que está na cabeça do palmeirense, que já preocupa todo mundo, é quanto ao jogador Vitor Roque, o atacante que foi contratado nesse ano de 2025 por 152 milhões de reais, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Ele que demorou a engrenar na equipe do Palmeiras, fez o seu primeiro gol apenas na 13ª partida com a camisa do Verdão, mas depois terminou o ano com 56 jogos e 20 gols. Foi convocado para a seleção brasileira e isso chamou a atenção do Chelsea da Inglaterra. Segundo a emissora inglesa Sky Sports, o Chelsea estaria pensando seriamente em fazer uma proposta para o jogador de 20 anos que tem potencial de mercado. Essa que é a nova filosofia do clube inglês, haja vista o sucesso do Estevão, que saiu aqui da academia de futebol para o futebol inglês, para o Chelsea de olho no Vitor Roque. Volto com você, Lívia. Olha, mercado palmeirense começando a esquentar. Valeu, Wagner. Começando a esquentar, esquentando bem, né? Agora, nomes positivos para chegar e para sair, Chico. Dificilmente vão liberar Vitor Roque, né, que foi um alento do Abel ali. O Chelsea tá de olho, faz muito bem, se destacou principalmente no meio do ano para a reta final do campeonato ali, conseguiu se firmar no Palmeiras, mas Leila não vai facilitar a vida para o mercado da bola, não. A gente sabe que ele ainda tem idade, tem mercado lá fora, mas assim, se você vender o Vitor Roque, por mais interessante que seja financeiramente, você vai ter que repor, né? E aí vai ter que buscar no mercado de novo, e o Palmeiras não pagou barato, ok? Aí você daqui a pouco equaliza na finança, mas e aí? Como é que você resolve o teu ataque? Ele realmente demorou para engrenar, mas acho que terminou o ano de uma forma positiva. Sim. O Palmeiras não conquistou nenhum grande título e tudo mais? Sim, mas assim, não foi por culpa dele, ele quase foi o artilheiro. Só ganha, né? Exato. E ele foi quase o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo chegando na reta final. Então, ele deu a sua contribuição. Ainda é jovem, tende a encaixar ainda mais no segundo ano, com alguns reforços pontuais, que acho que o Palmeiras vai precisar fazer, mas eu não liberaria, não. E sobre o Marlon Freitas, se conseguir... Pô, aí acho que resolve bem o Lucas Evangelista, que machucou, desde a saída do Richard Rios ali, eu acho que desarrumou o meio-campo do Palmeiras. Esse cara arrumaria. E aí muda um pouquinho o perfil, né, Chico, Sgarbi, porque o Palmeiras normalmente quando vai no mercado da bola, pegam jogadores pra lapidar ainda. Marlon Freitas já é um cara que tem mais experiência, é capitão no Botafogo, tem uma liderança, viveu esse momento de Botafogo, né, Sgarbi? Foge um pouco desse perfil que o Palmeiras normalmente busca, né? Um jogador que chega, que precisa de tempo, vem sendo lapidado pra depois dar resultado. Gosto do nome. Nossa, ele tem 30 anos, né, Livel? Ele fez mais de 30 jogos como titular no Brasileiro. Então é um cara que não sofre com a questão física. E o Palmeiras tem o Andreas Pereira, que é um baita jogador ali no meio campo. Só que falta um cara mais de contenção, que o Andreas não é esse cara, né? O Andreas é um cara de armação também. O Marlon Freitas, além de ter uma saída de bola muito boa, ele é esse cara que dá segurança ali pro time do Palmeiras. Baita contratação se fechar, além de ser um perfil de liderança também, né? Não atua no Botafogo, sempre é o cara que foi líder.
O Botafogo perde muito com a saída dele, inclusive. E do Vitor Roque, o Palmeiras tem esse perfil também, né? De investir num jogador assim, tal valor, e se chegar uma proposta maior, o Palmeiras vende porque é uma valorização, uma gestão mais, com uma visão empresarial. Só que é isso, pra você repor um Vitor Roque tem que ser um nome muito bom, porque ele chegou e, o que fez de gol aqui no Brasil é loucura. E depois de um ano que o Palmeiras tanto bateu na trave, né, essa peça aí vai ser fundamental para a próxima temporada. Vamos começar com o Marlon Freitas? Vamos começar com o Marlon Freitas. Vamos lá, vamos começar por você então, Hernan. Você tá aí, vi que ontem você também nas redes sociais subiu bastante aí de informação em relação ao Marlon. Como é que estamos? Qual que é a atualização deste momento, Hernan? Bom, a atualização é a seguinte: o Marlon Freitas é um jogador que o Palmeiras já observa já há algum tempo. É um camisa 5, o tipo do jogador que é líder, que tem aquela liderança, 30 anos, a mesma idade do Evangelista quando foi contratado, e é um atleta que a comissão técnica deseja para suprir a ausência do Aníbal Moreno, que foi embora para o River Plate. Ponto. O próprio Fluminense, que vocês estavam falando aí agora há pouco, também tinha demonstrado interesse no Marlon Freitas, mas a questão toda passa pelo Botafogo. O Botafogo sabe que é um jogador importante, o Botafogo sabe que... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Marlon Freitas é um nome bom aí pro time do Palmeiras, ou vocês iriam com outro jogador? Vocês contratariam outro jogador? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Ele é o capitão do time, que a torcida gosta. Aliás, a torcida do Botafogo nas redes sociais está bem bicuda com quem está dando informação de Marlon Freitas saindo do Botafogo. Não querem a saída do Marlon Freitas, essa é a verdade. Então é uma negociação que ela é tratada com muita cautela. Mas a informação que a gente tem é que o Palmeiras tem essa oferta pronta, que pode chegar a 5 milhões de euros, e essa oferta chegando ao Botafogo, e obviamente o Marlon Freitas vai ser ouvido pelo Botafogo, né, vai ser questionado, ou gostaria de ir para o Palmeiras, e aí sim o negócio vai se dar o desfecho final. Então é o Marlon Freitas falando com o Botafogo, conversando com o clube e dizendo o seguinte: olha, se chegar essa oferta, chegando essa oferta, eu aceito, eu vou para o Palmeiras, aí o negócio sai. Então, assim, tudo caminha para acontecer essa negociação. Freitas e Palmeiras pode não acontecer em função do Botafogo, em função da escolha do jogador, de repente, em permanecer no Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo quer renovar com o Freitas, mas essa renovação ainda não saiu, porque as propostas que estão chegando, inclusive a do Palmeiras, todas elas seduzem o Marlon Freitas a fazer uma mudança de carreira nesse momento. Bruno, uma das perguntas aqui, aliás, são várias, né? Mas o Bruno tá falando aqui, ele não é camisa 5, e os outros falando, mas isso, se chegar o Marlon Freitas, quer dizer que o Palmeiras não vai atrás de um outro volante, porque ele é um camisa 8, então acho que é um outro ponto também pra gente pode analisar e ir atualizando, Bruno. O Marlon é mais 8 do que 5, é mais segundo do que primeiro, mas pode fazer primeiro. A questão é que a contratação dele, a iminente contratação, enfim, as negociações caminham aí de forma positiva, 5,5 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 36 milhões de reais. Se porventura o Palmeiras garantir o Marlon Freitas, não significa automaticamente que não busque mais um volante, no caso um primeiro volante. E aí tem aquela questão envolvendo o Fabinho, que o preço é significativo. Eu, no começo da semana, publiquei um vídeo na ESPN explicando que não é fácil. O Al Ittihad, clube da Arábia Saudita do Fabinho, até facilitaria a rescisão amigável dele, e aí o Palmeiras ficaria livre para negociar somente contrato. A questão é que ele tem mais 12 milhões de euros para receber, mais ou menos ali 78 milhões de reais. O contrato anual, enfim, o contrato por temporada do Fabinho, 24 milhões de euros. Como ele tem mais 6 meses de contrato, automaticamente 12 milhões de euros, 78 milhões de reais. Acho muito pouco provável o Fabinho abrir mão desse dinheiro, porque é uma bolada, é muito dinheiro, para poder ficar livre e depois negociar com outros clubes. Já se falou de Fluminense, já se falou de Vasco da Gama. É um jogador que tem mercado na Europa, não custa lembrar. Recentemente teve na lista de convocados do Ancelotti. Isso, evidentemente, que abre novamente o mercado para ele na Europa. Então, a briga é grande, a concorrência é grande. O Palmeiras tem interesse, mas o Palmeiras só vai se mexer mesmo de forma concreta e significativa a hora que o Fabinho, se acontecer, de rescindir. Porque, cara, esse valor é muito alto, gente. Você abriria mão de ganhar tudo isso que você ganha? 13 milhões de reais por mês, mais ou menos. 13 milhões de reais por mês.
Eu acho muito louco. Mas isso na Arábia Saudita, né? O Palmeiras naturalmente não vai pagar isso. Não, então, mas ele precisaria diminuir, ele precisaria ganhar o quê? 10% disso? Só se o Palmeiras pegar um certo valor, diluir em luva, sabe, Não, ao mas longo mesmo do assim, contrato. né? Mesmo assim, Felipe. Não sei. Não, eu acho que aí a questão é muito mais o jogador abrir mão do que algum clube brasileiro encontrar uma maneira de pagar esse valor. Não tem como pagar. Até o Bruno Andrade tem uma informação sobre um zagueiro que pode pintar no Palmeiras, mas é isso, os caras ganham muito lá. E eles têm que se readequar à realidade financeira do futebol brasileiro. Só complementando sobre Marlon Freitas, eu falei com uma pessoa próxima do Marlon Freitas nesta manhã, e eu falei assim, perguntei, tá mais próximo de acertar com o Palmeiras ou de renovar com o Botafogo? Aí ele falou assim, é uma indefinição, mas tudo será resolvido hoje, provavelmente. É o dia D, podemos dizer assim. Mas tudo pelo que o Hernan apurou, pelo que o Bruno Andrade também sabe, ele tá mais a caminho do Palmeiras. Tem oferta, tem esse desejo do Marlon Freitas, que ele gostou da proposta do Palmeiras. Então será definido hoje. É o dia D sobre a situação do Marlon Freitas. Então não vai ter aquela novela. O que dá pra dizer Bruno, é que... Então, peraí, vamos Não, lá. força, Hernan. Então vai, Hernan. Não, só um detalhe para pegar o gancho do Felipe aqui. Hoje vai ter uma conversa do Botafogo com o Marlon Freitas e o staff, sem dúvida nenhuma, para até entender essa situação, né? Porque quando você fala com as fontes do Botafogo, as fontes do Botafogo têm poucas informações sobre isso, né? Tem pouco conhecimento do que está acontecendo. E a questão da oferta do Palmeiras, o Palmeiras mandou a oferta, o Palmeiras não mandou a oferta. De fato, isso é muito particular de cada clube. O Palmeiras manda a oferta oficial, manda o documento, manda o e-mail, tal, timbrado, aquela coisa, quando sabe que o negócio vai acontecer. Então, assim, o tom certo, ou pelo menos que a gente, na nossa... Pessoal, rapidinho aqui. Se vocês não concordarem com o Marlon Freitas, quem vocês gostariam que viesse para o time do Palmeiras? O Palmeiras vai contratar, tem na lista aí o Marlon Freitas, mas... Se vocês não quiserem o Marlon Freitas, quem vocês contratariam no lugar dele? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A situação é que o Palmeiras já tem a oferta na mão para mandar. E quando mandar, vai ser para fechar o negócio. 5.5, como bem disse o Bruno Andrade. Obviamente, tem outros colegas que já noticiaram que o Palmeiras enviou a oferta, que nem o Vene Casagrande publicou ontem. Não está totalmente errado, não é errado, mas é porque só para explicar que é o modelo de trabalho do Palmeiras. O Palmeiras tem essa oferta pronta já para mandar, 5.5 e não 5. E quando sentir que, ok, Marlon Freitas vai aceitar, vamos fechar, vamos avançar, vamos acertar os últimos detalhes, vamos encaminhar a contratação, aí o Palmeiras manda. É uma questão de formalidade e de maneira de trabalhar. Vamos lá, Bruno. Depois eu tenho uma pergunta aí para vocês em relação ao mercado do Palmeiras, mas o Bruno pode completar essa do volante, Bruno. Não, é jogo rápido. É jogo rápido sobre o Marlon Freitas. É muita gente envolvida, né? Porque, enfim, é o Palmeiras, é o Botafogo, são os empresários, os jogadores, são os intermediários. Porque tem intermediário aí acreditando e deixando passar a mensagem de que o negócio está fechado. Sim. Só que a gente, claro, toma muito cuidado e tenta ouvir o Palmeiras, tenta ouvir o Botafogo. Muita calma, nós vamos muito mais na linha de hoje é o dia D, o Palmeiras sabe quanto tem que pagar, não só para o Botafogo, mas para o jogador, depois assinaria um contrato ali válido por 3 anos, então é o famoso muita calma nessa hora, mas que o processo de negociação tem rolado, tem acontecido, cada vez mais quente, e não custa dizer, enfim, alguns deram créditos, outros não, mas Marlon Freitas e Palmeiras, negociação aberta, foi o exclusivo nosso na ESPN no dia 24, ou seja, enquanto você em casa comia um pernil, um bacalhau, um camarão asado, era uma casanha, a gente estava apurando aí em conjunto na ESPN o Marlon Freitas como alvo, não diria prioritário, mas um alvo forte do Palmeiras por meio campo. Ô Bruno, você vai completar aí do Ibanhes, que estão perguntando aqui? Pode mandar, tá, pessoal, a pergunta no chat e deixando o like também pra gente já chegar a 1000. O chat pergunta, nós apuramos. Isso. É isso. E a gente fala aqui a situação do momento e a gente tem a nossa responsabilidade aqui também. Mas o que eu queria perguntar pra vocês três... do perfil da contratação do Palmeiras, viu, Hernan? Porque vamos pensar o seguinte, nos últimos anos, o Palmeiras ele contratou, pensa nesse perfil assim, tipo o Martínez, o Sousa, o próprio Facundo, o Aníbal. Então, eles são jogadores, vamos pensar assim, eles são jogadores jovens do mercado sul-americano,
onde o Palmeiras investia alto. Mas esses jogadores chegavam aqui, eles precisam de um certo tempo de adaptação. Sim. Talvez eles não respondam imediatamente. E o curioso é que, ao mesmo tempo, eles desfalcam o Palmeiras na data FIFA, porque eles são convocados por suas seleções. Uhum. Agora, o perfil Marlon é talvez um perfil, assim, evangelista, que é um cara mais experiente, já chega adaptado. E o que é bom, não vai ser convocado para a seleção. Então, ele não vai desfalcar o Palmeiras. Sim. Mudou esse perfil, Hernan? Mudou um pouco. Assim, os resultados eles acabam norteando muito esse perfil de contratações do Palmeiras. Vamos tentar fazer um raciocínio rápido aqui. O Jorginho, do Flamengo, me parece ser um jogador que não sentiu nada do peso, né, de voltar, de jogar no futebol brasileiro, praticamente, né, jogar pela primeira vez no futebol brasileiro. Chegou com a experiência, com a liderança, o cara, né, fazendo gols importantes. E o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras, e o Palmeiras não empolgou muito exatamente pela questão do perfil de contratações. O Hulk lá atrás foi oferecido ao Palmeiras, o Palmeiras até topava fazer negociação, o Hulk queria vir para o Palmeiras, foi assistir jogo no Allianz, mas não é o perfil não era o perfil de contratação. Agora, muda-se um pouco essa filosofia, mas não é por causa disso, é por causa da questão esportiva, do resultado. Sim. E que deu certo com o Evangelista. O Evangelista deu muito certo, jogador de 30 anos experiente, já até teve rodagem fora do Brasil, jogou no futebol da França. Então, assim, um jogador que chegou, se adaptou rápido e deu resultado. Então, assim, você não vai pegar um jogador de 39 anos, 40 anos, você vai pegar um jogador de 30 e não mais um de 22, 21 esperando maturar, como o Abel sempre gostou de fazer. Então, você muda um pouco o seu perfil, você anda umas casinhas para frente, né, em relação a esses jogadores, mas você já traz um jogador pronto. E você traz também novas lideranças, porque o Gomes é um cara que é super consolidado, é o líder do time, é o cara que tem a chave do vestiário na mão. O Everton provavelmente já está numa transição, o Carlos Miguel é o goleiro, tem o Piquerez. Então são poucas as lideranças hoje que o Palmeiras tem. Então precisa trazer novas lideranças, formar novas lideranças. E o Marlon Freitas tem esse perfil. É o cara que fala no vestiário, é o cara que acolhe o mais jovem, é o cara que tem essa personalidade. E sem contar que é um senhor jogador, né? Um baita de um jogador. Carregava o time nas costas, ele e o Gregory, aquele meio-campo do Botafogo super campeão naquele ano. Uhum. Então, assim, muda-se um pouco o olhar para as contratações. E aí você abre brechas para jogadores um pouquinho mais experientes. Até o Fabinho, né? Tem muito esse perfil do que era o Jorginho. Sim. E o pessoal tá perguntando do Vasco e vamos falar, hein? Vamos. Da SAF. Bora. Só para concluir, então, o Palmeiras... Concluir não, né? Porque se tiver nova informação, durante o programa a gente vai atualizando. Uhum. Mas o Bruno, do Ibanhes, que perguntaram e você falou que já apurou aí. Sobre o Marlon Freitas também, rapidinho, só para fechar esse assunto. Só rapidinho aqui. Vocês acham que essa temporada agora, nessa janela agora, vocês acham que o Palmeiras deveria contratar quantos jogadores? Vocês acham que o elenco do Palmeiras já está bem formado, precisa de algumas peças? E se sim, quantas peças vocês trariam para o elenco do time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. O Marlon Freitas, para além de tudo aquilo que o Hernan disse agora, é o Palmeiras desfalcando um grande rival. Se não bastasse ter qualidade, experiência, dividir liderança no elenco do Palmeiras, você tira o capitão e dos principais jogadores de um Botafogo que incomodou ou vem incomodando o Palmeiras, Flamengo, enfim, os principais clubes hoje do futebol brasileiro. Então, acho uma espetacular contratação caso ela venha mesmo a ser efetivada. Sobre o Ibanhes, foi uma pergunta que surgiu ainda nos bastidores da live, por isso até para aproveitar e agradecer e continuar falando para o pessoal, olha, enviem perguntas, enviem temas, porque a gente veio preparado aqui hoje para falar do Nino. Ontem, apurando sobre Marlon Freitas, uma fonte muito importante ligada ao Palmeiras me disse, não ignore o Nino. O Palmeiras ainda não desistiu do Nino, apesar do Zenit colocar ali alguns obstáculos, pede 10 milhões de euros, o Nino também é alvo do Fluminense, já foi alvo do Cruzeiro, não é uma negociação fácil, então eu vim preparado para dizer que o Palmeiras continua interessado no Nino, vai continuar insistindo mais um pouco no Nino, e aí surge a pergunta no chat sobre o Ibanhes, eu fui pego de surpresa, vou admitir que não tinha nenhum conhecimento sobre isso, enviei aqui uma pergunta ainda nos bastidores da live e a resposta foi, o Palmeiras consultou o Ibanhes, procede, o Palmeiras se mostrou interessado na contratação do Ibanhes, a questão é que o salário dele é astronômico,
ele tem contrato até junho de 2027 e o Al Ahly da Arábia Saudita quer renovar o contrato dele. Então o que me disseram para janeiro é praticamente impossível. Agora, se chegar em junho ou existir uma conversa, uma coisa mais bem detalhada, uma construção melhor de eventual oferta, quem sabe? Mas hoje não passou por enquanto, enfim, não sabemos o dia de amanhã, se isso vai avançar ou não, mas hoje foi uma consulta, o Al Ahly disse muito claramente que é caro, o salário é caro, negociação é cara, e ele está num processo de renovação contratual. E não custa lembrar, o Ibanez custou 35 milhões de euros ao Al Ahly quando ele deixa o futebol italiano a Roma. Então, Mas é o Palmeiras sonhando alto, né? É o Palmeiras que tenta o Nino e depois tenta o Ibanez. O Ibanez, eu ia perguntar se era da Roma. Se não me engano, ele começou no Fluminense também. Sim, ele começou no Fluminense, depois era ele base foi do pra Fluminense, Roma. né? Isso. Eu acho que o pai dele ou a mãe que são uruguaios, né? Um é uruguaio e ele é brasileiro, mas por isso que ele tem o nome Ibanez. Confirma aí. Vou ver. Eu acho que até em uma das convocações da seleção ele chegou a aparecer, não foi? Ele foi convocado, foi. Foi, né? Foi. Foi sim. Então Foi, é isso. e foi convocado mesmo na Arábia Saudita. E só para dizer, o que me disseram para o Palmeiras contratar agora o Ibanez, abre aspas para a fonte, tem que cometer uma loucura. Então, só com essa palavra a gente consegue perceber que não é um negócio fácil. Então, tinham perguntado aqui de zagueiro no Palmeiras, já está respondido, então o Bruno Andrade já trouxe pra gente. Bom, tendo atualização, tá, Hernan, do Marlon Freitas ou de outra situação envolvendo o Palmeiras, a gente fala que pinta alguma coisa aí? Ele tem pais uruguaios. Pais uruguaios. Tem uma atualização boa aqui de Marlon Freitas, hein, galera? Atenção. Lá vem. Falei com uma fonte aqui do Palmeiras. A negociação está acontecendo, está em curso, como a gente vem trazendo, né? Essa primeira fonte me diz que não cravaria ainda um acerto, não dá para dizer que está encaminhado, mas uma segunda fonte aqui que me responde, parece até que eles combinaram, responderam mais ou menos na mesma hora aqui, no mesmo tempo. Essa outra fonte me diz o seguinte: hoje é um dia para ficar de olho. Pode ser que feche sim. 3 pontinhos. Tá bom. Abrindo aspas para... Então casa com o que a gente tá falando aqui. Mais cedo. Isso. Vai ao encontro... Hoje é um dia importante por desenrolar. Mas acho que até a informação faz muito sentido, porque tudo tem que ser resolvido. A janela de transferência vai abrir agora. Palmeiras tem outras prioridades, tá olhando o mercado. E assim, o Botafogo quer renovar, o Palmeiras quer contratar, e a virada de ano tá aí também, né, o Bruno Vicari. Mas o que tem a ver? Tem que ser resolvido rápido. Sim. As pessoas vão estar de recesso. Não, até porque É verdade. Final de semana, e até porque vai ter o Paulista, já começa cedo. E tem o Paulista, dia 10 de janeiro. E importante assim, ó, até pro torcedor do Botafogo não ficar bravo, porque eu já tô recebendo direct aqui falando que eu sou fake news e tal, mas tudo bem, é do jogo. É o seguinte, se não acontecer essa ida do Marlon Freitas para o Palmeiras, vai ser muito por um breque do Botafogo. O Botafogo ainda tem 1 ano de contrato com o jogador. Ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. A oferta gira em torno de 5,5 milhões de euros, né? A oferta para o Botafogo pelo jogador. Se o Botafogo bater o pé e falar não quero ir, não quero vender, e o Marlon Freitas falar beleza, aí é com vocês, vou respeitar a decisão do Botafogo, não tem negócio. Agora, se o Marlon Freitas, olha, eu gostaria de ir, respirar ares novos, o Botafogo entender que é um bom valor e tal, aí essa negociação pode bater o martelo hoje, como há essa expectativa, ou pode se arrastar um pouquinho mais de negociação, de repente o Botafogo pedir um pouquinho mais, pedir uma contraproposta e tudo mais. Então, assim, hoje é um dia muito importante para o desfecho dessa história do Marlon Freitas no Palmeiras. Então, se não acontecer, é porque o Botafogo vai fechar a porta. Gente, a negociação tá rolando. A gente tá contando para vocês aqui no momento em que ponto da negociação está acontecendo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Palmeiras que está perto de fechar aí com o Marlon Freitas, né? Tudo indica que vai fechar, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí, né? Muitos querem o Marlon Freitas, outros não, né? Algumas pessoas comentando que não queriam o Marlon Freitas, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação. Tem também a informação aí da ESPN que o Palmeiras busca zagueiro no mercado, né? Não desiste de Nino e sonda outro ex-Fluminense, né? A gente sabe aí, né, que o Palmeiras está querendo sim ampliar aí o seu plantel, né? E segundo as informações, o primeiro deles é o Nino, que está no Zenit
O jogador foi um do pedido do técnico Abel Ferreira, mas o negócio não é fácil. O próprio Fluminense também tenta repatriar o defensor, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar a situação, porque o principal entrave, né, para o avanço das negociações, contudo, é a proposta do Zenit, né, que exige 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, para abrir conversas, né? Nino, por sua vez, quer retornar ao Brasil e tenta influenciar na resistência do clube de São Petersburgo, né? Então, o Palmeiras quer contratar aí, mas o Fluminense também está querendo, então vamos ver como é que vai ficar aí essa situação, né? E o Palmeiras também tenta, né? Também revelado pelo Fluminense, Ibanhas, né? Contudo, dificilmente será reforço alviverde. Os valores ouvidos pelo Palmeiras é que seria necessário para a negociação já desanimaram o clube, né? Então, o Palmeiras que estavam querendo aí tanto o Ninho quanto o Ibanhas, provavelmente pode trazer o Nino aí para ser mais um reforço. Mas e aí, essa situação do Marlon Freitas, vocês acham que é uma boa para o time do Palmeiras ou não? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.